Graças a Deus por tudo, até aqui nos ajudou o Senhor, e aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Desde já que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça, que Deus te dê saúde, te dê paz, te dê ânimo, te dê sabedoria, te dê resiliência, resistência, estrutura espiritual para suportar os ataques do maligno. Maior do que a força física é a força no mundo espiritual. Pior do que as batalhas que enfrentamos aqui no mundo físico são batalhas espirituais que muitas pessoas não estão preparadas para enfrentar. A palavra do Senhor fala claramente que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra o ser humano físico, mas é contra poderes e forças do mal que agem nas regiões celestiais. E também diz a palavra do Senhor que as armas com as quais lutamos não são físicas, não são carnais, mas são poderosas em Deus para derrotar fortalezas espirituais. E para lutar dessa maneira, nós precisamos buscar a face de Deus, permanecer na presença de Deus, ter uma aliança com Cristo e sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Porque a pessoa que ela não enxerga no mundo espiritual é onde ela parte para cima no físico. E a gente vê muita morte, muita desgraça, muita maldade, crueldade, a falta do amor, a falta da empatia. Mas aí vem o Espírito Santo e nos orienta como falar, como agir, quando agir. O Senhor vem e nos dá destreza que nós não conseguimos em faculdades, em cursos, que nós não conseguimos em cursinhos, e nem mesmo no viver diário, humanamente falando. Mas o Senhor é aquele que nos capacita e nos fortalece. E eu quero orar pela sua família. E antes mesmo de orar por ela, eu quero compartilhar um pouquinho sobre o que o inimigo tem feito nas famílias. A palavra de Deus fala em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, que nos últimos dias viriam tempos terríveis. De fato, têm sido trabalhosos, tempos cruéis, tempos difíceis. E sobre tudo que o texto discorre a respeito da blasfêmia, da arrogância, da ingratidão, da avareza, da crueldade, sobre as calúnias, sobre o amor aos prazeres mais do que amar a Deus. O texto também fala nessa carta que Paulo escreveu a Timóteo que haveria desobediência aos pais, que faltaria o amor pelas famílias. E nós temos visto claramente se cumprir essa palavra sobre os pais contra os filhos contra os pais, os irmãos contra os irmãos. A palavra do Senhor fala que Deus, ele vem para unir. E o inimigo, ele vem para separar. Deus veio para trazer o amor, a união, o respeito, um lar sólido firmado na rocha que é Cristo. E o inimigo de nossas almas, ele faz de tudo para separar, para dissolver casamentos. Sendo que o próprio Deus, ele declara que eu, o Senhor, diz Deus, odeio, detesto o divórcio. O inimigo, ele tenta colocar cada um no seu canto, longe do seu familiar. Eu viver sozinho é melhor do que ser casado, é melhor do que ter filhos, é melhor do que viver com a minha família. Sendo que Deus faz com que o solitário habite em família. Se Deus não amasse famílias, Adão estava sozinho até hoje lá no Éden. Ele teria a presença de Deus, que mais ele precisaria? Mas o Senhor, ele, de acordo com toda a sua perfeição, de acordo com os seus planos que são muito maiores e melhores do que os nossos, aprove ao Senhor criar a Eva. Porque ele declarou, não é bom que um homem esteja só. Far-lhe-ei uma disjuntora, uma auxiliadora. E então o Senhor disse, crescei, multiplicai, sejam férteis. Olha o prazer de Deus aí. Deus fez o homem, criou uma auxiliadora para que juntos se tornassem uma só carne. E ainda disse a ele, tenham filhos, encham a terra, multipliquem-se. Isso é plano de Deus, é projeto de Deus. A união entre o homem e uma mulher que gerariam filhos, descendência. Isso vem de Deus, isso é maravilhoso. Mas o inimigo, não satisfeito,
Ali ele soprou na mente de Eva, que também soprou na cabeça de Adão. Os dois comeram do fruto e começou a desavença, a divergência. As divergências, foram expulsos do jardim. Ali o irmão matou outro, Caim matou Abel, e aquela confusão, e a humanidade começou a se corromper. Mas ainda assim, Deus não abre mão das famílias. Salmo 128 fala como é feliz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, aquele que anda em seus caminhos, feliz será. Isso é maravilhoso. A palavra do Senhor fala que a mulher será como uma videira ao redor da mesa, os filhos como flechas em sua aljava. Filhos são herança do Senhor. Deus tem prazer na família, sim. E vivemos dias, vivemos tempos em que, ao invés do marido e a mulher terem a consciência que se uniram para somar, para caminhar juntos, para remar na mesma direção, vemos situações em que o marido está remando para a direita e a mulher está remando para a esquerda. Situações em que os filhos estão correndo para alcançar o alvo. E os irmãos desses que correm para alcançar o alvo se dividem contra os próprios irmãos e estão tentando retroceder e voltar atrás. Famílias que estão sendo dissolvidas por causa do crack, da cocaína, do adultério, da pornografia, vícios em geral, criminalidade, mentira, inveja entre os próprios irmãos, falsidade, engano. O marido bate no peito que não deixa faltar o pão, mas não ama a sua esposa, não honra a sua esposa, mente para ela. Tem caso com 2, 3 mulheres ao mesmo tempo. É a mulher que não quer cuidar da sua casa, não quer cuidar dos filhos, quer cuidar apenas da sua vaidade, da sua beleza e viver a vida de forma desregrada. Eu não arrumei filho sozinho, eu que não vou ficar agarrada dentro de casa por causa de menino. O inimigo, ele tenta jogar divisão, mentira, contenda, assim como ele incitou lá no passado, Eva contra Adão, Adão contra Eva, Caim contra Abel, ele não desiste. E a própria palavra fala também que se o Senhor não guardar a casa, será inútil os que guardarem. Se o Senhor não vigiar, se o Senhor não edificar, será em vão o trabalho daquele que vigia, o trabalho daquele que edifica. Mas quando Deus está no controle, quando Deus é o centro de uma família, Ele traz vida, Ele traz paz. Aquela família que parece um quebra-cabeça completamente confuso, com as peças perdidas, embaralhadas. O Senhor, Ele vem para ajuntar e colocar cada peça no lugar. Não desista da sua família, não desista do seu filho. Vivemos tempos de fato cruéis, em que os pais estão se relacionando intimamente com os próprios filhos. São os pais estuprando os filhos, são os filhos estuprando os pais. Os pais vão roubando os filhos e os filhos roubando os pais matando os filhos por causa da herança. Violência, crueldade. Filhos que matam os pais e esquartejam. Mulheres que abortam os seus filhos e jogam na lata de lixo, ou de repente jogam no vaso e ali dão descarga. Tempos difíceis, mas o Senhor está vendo. E o Senhor tem poder de restaurar. O Senhor tem poder de curar. Famílias que não têm nem a ciência do paradeiro dos seus parentes. São parentes que foram embora, simplesmente saíram de casa e sumiram. Pessoas que não têm notícia do pai, da mãe, do filho há 5, 10, 20, 30 anos. São pessoas que estão debaixo das pontes e têm a sua família, têm a sua casa e não querem voltar. Desemprego, fome, discordâncias. Eu não sei o que você está passando na sua família, talvez é um filho nas drogas. Talvez é um marido que já te agrediu fisicamente, que abusou de um filho.
Ou então até mesmo você foi abusada pelo seu próprio marido. São agressões psicológicas. São situações terríveis. Eu só sei que Deus tem poder de restaurar a família. Eu só sei que aquilo que o inimigo veio para separar, Deus tem poder de unir. Aquele que o inimigo veio para jogar por terra, Deus veio para erguer. Não abra mão da sua família. Não abra mão do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Não abra mão. Família é projeto de Deus. E eu quero orar pela sua vida e pela sua família neste momento. Você que pode, fecha os seus olhos. Você que talvez não se dá bem na vida sentimental, emocional. São maldições que acompanham a família. Deus tem poder de quebrar. Porque Ele fala, eu sou o Deus que visita a maldição dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Mas faço misericórdia até 1000 gerações que me temem. Que a diferença comece por você. Que o amor, que o perdão, que a cura, que o renovo, que a restauração, que a reconciliação comece por você. Vamos falar com Deus? Pai querido, Pai amado, eu te agradeço por essa direção que o Senhor me deu de estar falando sobre família, orando pelas famílias, porque foi o Senhor que criou as famílias. E aquele que o inimigo veio para separar, o Senhor veio para unir e restaurar. Aquele que o inimigo veio para trazer confusão e agressão, o Senhor é aquele que nos traz paz. O Senhor é Deus que renova. O Senhor é Deus que coloca ordem na casa. Quando o Senhor edifica, a casa fica de pé. Quando o Senhor guarda, a casa fica de pé. Quando o Senhor é o centro das atenções dentro de uma família, a casa fica de pé. Por isso eu te peço, Senhor, visita essa mãe que chora pelos filhos, este pai que chora e sofre, geme pelos filhos, essa mulher que na sua mente diz, eu dei tudo, nunca deixei faltar nada, mas talvez ela não atentou que faltou o colo, faltou o carinho, faltou a atenção, faltou um tempo de qualidade. Ah, mas eu tenho que trabalhar para sustentar a casa? Sim, mas naquele tempo de folga é só correria, colocar as coisas da casa de pé, arrumar a casa. Mas ela esqueceu de dar o colo, de dar o aconchego, de dar aquele cheiro no pescoço, aquele elogio, aquele conselho de perto. Deus, eu te peço, restaura, meu Pai. É esse casamento que já não tem mais o amor, já não tem mais o respeito. São somente críticas, palavrões e agressões. É esse marido, meu Pai, que se deita com tantas outras mulheres e já não tem mais prazer na sua. É essa mulher que não respeita e não honra o seu marido. É essa mulher que apenas critica, que aponta o dedo, que também agride. É esse irmão que não respeita o outro. É esse filho que não honra e respeita mais os seus pais. É esse filho, meu Pai, que talvez joga verdades duras na cara dos seus pais, esquecendo que a tua palavra fala que para que se viva bem e prolonguem os seus dias na terra, é preciso honrar e obedecer aos seus pais. Ainda que talvez o pai não tenha dado o conselho, não tenha dado o exemplo certo, não é justo. Não é honrável ao Senhor o filho criticar e apontar o dedo aos seus pais. Nos ensina, meu Pai, a abençoar a nossa família. Ao invés de criticar, ao invés de torturar psicologicamente, ao invés de apontar e julgar, nos ensina a orar pelos pais, a orar pelos cônjuges, a abençoar os irmãos. Meu Pai, joga por terra o espírito dos vícios, da pornografia, gritaria, palavrão, agressão, mentira, falsidade, engano, frieza espiritual. Senhor, ergue o teu trono nesta família, dá força a essa mãe para orar pelos filhos, dá força a esse pai para orar também pelos filhos, dá força aos filhos para buscar ao Senhor em prol do casamento dos pais, da união dos pais, da paz dentro do seu lar. Joga por terra, Pai, esse demônio, Pai, que traz pornografia, jogos, vícios, jogos de azar. Esse demônio, Pai, que coloca, Pai, na mente dos filhos que as pessoas de fora são melhores do que a própria família. Esse demônio que inculca na mente do casal que o melhor é separar. Deus, a tua palavra fala que aquele que o Senhor uniu não separe o homem. Senhor, quebra toda maldição.
Joga por terra, Pai, em nome de Jesus, todo o espírito do engano, do fingimento. Meu Deus, que os pais confiem nos filhos, os filhos confiem nos pais, e os cônjuges confiem-se entre si. Meu Deus, traz de volta o amor, o respeito, o carinho do tempo de namoro. Reconcilia, meu Pai, restaura. Meu Deus, em nome de Jesus, não deixa essa pessoa desistir por aquele que se foi, que ela venha buscar, que ela venha orar, que ela venha correr atrás dos meios necessários, mas que ela deseje de volta a restauração desta família. No lugar da guerra, o Senhor traz paz. No lugar do ódio, o Senhor traz o amor. No lugar da acusação, o Senhor gera o perdão. No lugar do medo, o Senhor traz a coragem para lutar e se erguer. No lugar da falta e da escassez, o Senhor traz fartura, prosperidade. Foi o Senhor quem criou a família. Por isso eu te peço, restaura a nossa família. Nos dá força para orar, para lutar pela nossa família. Nos ensina a não abrir mão, porque família é projeto do Senhor. Eu abençoo neste momento cada família que me ouve. Cura esse coração dilacerado pela perda do filho. Cura esse coração dilacerado pela perda do cônjuge. Restaura, meu Pai, que haja amor e respeito entre a sogra e a nora, entre o genro e o sogro e vice-versa. Que haja fartura, que haja prazer das famílias se unirem numa refeição e que se deem mais amor, atenção e perdão. Restaura, Pai, e que não seja o celular o centro das famílias, que não seja, Pai, a briga, a contenda, que fale mais alto dentro deste lar, mas o amor, o respeito, a graça e a paz. Vem, Espírito Santo, vem, Senhor Jesus, vem, Deus querido, estabelece o teu trono em nossos lares, nas nossas famílias. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus traga paz e cura, que Deus te dê força para lutar, mas lutar da forma certa. A nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra forças do mal. São seres malignos que agem nas regiões celestiais. Por isso, se levante em oração, jejum, consagração, busca do Espírito Santo, palavra, para que o seu lar fique de pé. Amém?